Eu fiz mais de 1.500 horas de listening em inglês. Desde 2020, eu venho registrando quantas horas de listening eu faço todos os dias. Então, já são 6 anos que eu venho registrando quantas horas de listening eu faço todos os dias. Tem dias que eu não consigo cumprir a meta de 1 hora por dia. Eu estabeleci a meta de 1 hora por dia. Tem vezes que eu não consigo cumprir, tem vezes que eu não faço nada, tem dias, né, que eu faço menos de 1 hora e tem dias que eu faço 1 hora. A maioria deles eu faço 1 hora e tem dias que eu faço mais de 1 hora. Tudo isso é registrado numa planilha no Google Sheets, no Google Drive. Então, desde 2020, eu tenho registrado todas as horas de listening que eu tenho feito. Cada ano é uma planilha, então troca o ano, eu faço uma nova planilha. Cada ano tem uma planilha e eu tenho tudo registrado. Então, já são mais de 1.500 horas de listening em inglês. Eh, eu vi a última hora agora, eu tenho mais de 1.800 horas de listening. E nessa minhas atividades, meus exercícios de listening são textos com áudio, que eu já não tenho feito muito. Então, sempre, texto com áudio. Eu coloco o áudio e vou acompanhando com o texto. Então, leio enquanto eu ouço o áudio, eu leio o texto. Eu assisto filmes, séries e desenhos, às vezes com legenda, às vezes sem legenda. Ouço ou assisto podcasts e vídeos no YouTube. Então são essas 4 atividades. Textos com áudio, que eu já não faço muito. Assisto a filmes, séries e desenhos, às vezes com legenda e às vezes sem legenda. Ouço ou assisto podcasts e vídeos no YouTube. Então são 4 exercícios. E de lá para cá, eh, eu sinto que eu venho melhorando a cada dia. A melhora no listening, como em todas as 4 habilidades, como em todas as 4 habilidades do inglês ou de qualquer outra língua, que é ouvir, ler, falar e escrever. Em inglês, listening, ouvir, falar, speaking, ler, reading e escrever, writing. Essas 4 habilidades são, não acontece de uma hora para outra, você vai melhorando aos poucos. Dia por dia a dia você vai melhorando. Quanto mais eu ouço, mais eu entendo. Quanto mais eu leio, mais eu entendo. Quanto mais eu escrevo, melhor eu escrevo. Quanto mais eu leio, melhor eu leio. Então, eh você vai melhorando aos poucos as habilidades. E de lá para cá, de 2020 para cá, 2026, eu eu sinto que eu melhorei bastante. Eu não entendo tudo
100%, mas eu entendo de 90, de 80 a 90%. Eu consigo assistir um filme e entender. Eu consigo, eh, assistir um desenho e entender. Consigo assistir uma série e entender. Tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que eu ainda não entendo. Então, eu não entendo 100% das vezes. Tem áudio que eu não entendo. Então, quando eu não entendo algum vídeo, alguma coisa, eu procuro legenda. Se não tiver legenda, eu deixo para lá. E tem eu procuro quando eu não entendo, eu procuro ver se tem legenda. Se tem legenda, eu coloco legenda. Procuro as palavras que eu não sei e vou estudando, o vou estudando o listening, vou estudando o filme, o áudio, a série, o desenho, o podcast. Sempre que eu não entendo, eu procuro entender de alguma forma, com legenda. Se eu não consigo, se não tem legenda e eu não entendo, eu deixo para lá. Por exemplo, esses dias teve um seguidor no Instagram que me mandou um Reels da Adele, ou Adele, a cantora Adele, em português, como a gente fala, Adele, ou Adele, em inglês. Eu não entendi absolutamente nada, apenas para não falar que eu não entendi nada, eu entendi algumas palavras soltas. Aí, como não tinha legenda, não dava para saber, eu falei para ele: "Olha, não entendo nada". Ele falou ele falou mandou para mim e falou que não tinha entendido nada, uma palavra. E eu falei: "Eu também não entendi nada". Para não falar que eu não entendi nada, eu entendi algumas palavras soltas. E eu deixei esse vídeo de lado, não procurei saber o que ela falou e eu simplesmente continuei fazendo os meus exercícios de listening. E eu expliquei para ele que eu faço 2 coisas. Eu procuro legenda, procuro saber a legenda e entender o que a pessoa fala. Se tem alguma palavra que eu não entendi, que tem lá na legenda e eu não conheço, eu procuro conhecer essa palavra. E se não tem legenda, se não tem uma forma de eu entender o vídeo, eu simplesmente deixo o vídeo para lá. Então eu sempre faço isso. Eu eu vou praticando o listening ou com legenda ou sem legenda. Não tem um caso específico de: "Ah, vou fazer com legenda". Não tem, assim, um caso específico de fazer com ou sem legenda. Às vezes eu ponho legenda e às vezes eu não coloco legenda. Eu vi casos de brasileiros que fazem tudo sem legenda. Eu não sou esse caso. Às vezes eu coloco legenda e às vezes eu disse que às vezes eu coloco legenda
e às vezes eu não coloco legenda. Se você sente de fazer sem legenda, pode fazer sem legenda. Se você sente de colocar a legenda em inglês, coloque a legenda em inglês. Eu não tenho um rigor assim de não usar legenda ou de usar legenda. Eu não tenho um rigor para o não uso da legenda. Sempre que eu sentir de usar a legenda, eu simplesmente coloco a legenda e vou assistindo com legenda, né? O que eu faço também é agora, atualmente, eu procuro. Antes, eu sempre que eu tava de carro, eu colocava um podcast para ouvir. Ia ouvindo em inglês durante todo o trajeto. Eu não tenho feito mais isso. Eu tenho deixado o listening para fazer em casa, porque eu tenho sentido falta de silêncio. Eu não sei se todo mundo tem, eu não sei se todo mundo tem sentido isso, mas hoje em dia o mundo está muito barulhento. Pelo menos para mim, eu tô me sentindo que ele tá muito barulhento. Toda hora a gente tá ouvindo alguma coisa, assistindo alguma coisa, tá sempre com algum ruído na cabeça. Então, enquanto eu estou dirigindo, eu procuro ficar em silêncio. Às vezes, eu coloco um áudio, um podcast. Às vezes eu coloco música. Outra coisa também que eu tô deixando de lado, aliás, que eu nunca fiz, é praticar listening com, com música. Então, eu não acho que é uma boa você praticar listening com música, porque cantar é diferente de falar. Então, quando a pessoa está cantando, ela pode prolongar uma frase, prolongar uma palavra, pode trocar a pronúncia da palavra para se encaixar na música. Às vezes ela encurta a palavra, às vezes ela faz algum arranjo, alguma licença poética que na fala geralmente não existe. Na fala normal, geralmente não existe. Então, eu não faço listening com música. Eu sei que tem gente que faz, que aprendeu inglês com música, mas eu não sou esse caso. Então, eu nunca fiz listening com música. Quando eu estou ouvindo música, eu eu apenas curto a música por lazer. Então, eu faço, são esses os exercícios que eu faço: texto com áudio, assistir filmes, séries e desenhos animados e ouvir podcasts ou assistir podcasts no YouTube e simplesmente vídeos no YouTube. São esses 4 atividades que eu faço e desde quando eu comecei a registrar o meu progresso em listening, desde quando eu comecei a registrar minhas horas de listening, eu senti um grande progresso no inglês, em ouvir inglês. Então, eu gostaria
deixar registrado e eu recomendo que você registre o seu o suas atividades de listening em inglês. Faz uma planilha dia a dia, de todos os dias do ano e vai registrando o quanto você faz de listening. Tento fazer, minha meta é 1 hora de listening todos os dias. Se você não conseguir fazer 1 hora, faz menos. Se você conseguir fazer mais de 1 hora, então tente fazer mais de 1 hora. Esse é o meu registro, o meu relato de de 1.500 horas de listening em inglês. Eu sinto que eu venho melhorando dia após dia e eu recomendo que você também faça isso. Eu estou prestes a completar 2.000 horas de listening. Eu sinto que eu venho entendendo cada dia mais eh, inglês. Eu sinto que tem áudios que tem coisas que eu escuto, assim, filmes que eu escuto e fala que eu de repente falo, "Nossa, meu listening melhorou muito. Anos atrás eu não conseguiria ouvir isso". E tem áudios, tem vídeos que eu assisto completamente sem legenda e eu entendo quase 100% do do vídeo ou do áudio. Então eu eu me sinto muito feliz de estar conseguindo, de ter esse progresso em inglês. Foi 2020, foi mais ou menos em 2020 que eu comecei a levar a sério, eh o ensino de inglês. Então de lá para cá foi quando eu me decidi que eu realmente decidi que eu, eh, ensinaria inglês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilha, me siga e até o próximo vídeo. Até mais.